No livro de artes, vamos ler o conteúdo das páginas 62 até 64. Monumentos da cidade. Observe a foto que retrata uma estátua de Dom Pedro I que proclamou a independência do Brasil. Essa aqui é a estátua do Dom Pedro, que se localiza na cidade do Rio de Janeiro e foi criada em 1862. Questão 1. Como Dom Pedro I está representado nessa estátua? Bom, vocês podem dizer que ele está representado em uma postura imponente, em cima do cavalo e erguendo a sua espada. Essa postura aqui representa o que foi narrado na história como a ação dele no momento em que proclamou a independência do Brasil, que ele estava em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga, e bradou, gritou: independência ou morte, erguendo a sua espada. Então, por isso que a estátua foi feita dessa forma. Questão 2. Em sua opinião, por que Dom Pedro I foi homenageado com essa estátua? Pessoal, ele foi homenageado com essa estátua porque ele é uma personalidade histórica importante da história do nosso país, da história do Brasil. Então, por isso que ele foi homenageado com essa estátua. Essa estátua de Dom Pedro I é considerada um monumento histórico. Esses monumentos fazem parte da identidade histórica e artística de um povo. Eles são construídos para celebrar datas comemorativas ou para homenagear pessoas ilustres, que foi o caso do Dom Pedro I, ou seja, pessoas que se destacaram por suas qualidades ou por alguma realização, algum feito histórico, Os monumentos também podem ser compostos por obras arquitetônicas, ou seja, edificações, construções que têm as mais diversas finalidades. Entre essas obras estão palácios, museus e bibliotecas. Vejam só essa obra, que coisa linda, Bem diferente, é uma construção muito diferente do que a gente costuma ver, dos prédios que a gente costuma ver. Esse aqui se chama Metropole Parasol. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas está localizada em Sevilha, na Espanha. Entre os monumentos que são compostos por obras arquitetônicas, existem muitas construções antigas, que são considerados monumentos históricos. Em Minas Gerais, por exemplo, existem diversos casarões construídos há mais de 200 anos. Esses casarões mantêm viva a lembrança da época em que o ouro foi a maior riqueza da região. Por sua importância histórica, eles atualmente fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Então vejam só, o exemplo de um patrimônio cultural brasileiro, uma construção, à vista da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, que a cidade inteira é considerada patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela Unesco, porque tem muitas construções antigas que datam de um período da nossa história, um período já antigo, vamos dizer assim, da nossa história do Brasil. Monumentos como forma de contestação. Os monumentos nem sempre fazem homenagem a pessoas ilustres e poderosas. Existem monumentos que homenageiam as lutas populares por direitos e por igualdade de oportunidade. Observe essa imagem. Nós temos aqui uma mão, que foi feita por Oscar Niemeyer com concreto aparente e esmalte sintético vermelho, em 1988. Está presente no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo. E aqui nós temos uma questão. Por que esse monumento fica do lado externo do prédio, o lado de fora do prédio? Então aqui, pessoal, a gente pode dizer, por exemplo, que não só pelo tamanho da obra, que exige um espaço maior, mas também porque por estar na área externa, acaba sendo acessível a mais pessoas visualizarem a obra. Então, se trata de um espaço público acessível a uma quantidade maior de pessoas. Então, vocês podem escrever isso nessa terceira questão aqui. A escultura acima representa uma mão espalmada para o céu, tendo em sua palma o mapa da América Latina, como se fosse sangue escorrendo. Então, aqui, vejam, essa parte aqui representa a América Latina, E aqui é como se estivesse escorrendo, como se fosse o sangue,
Segundo Oscar Niemeyer, esse monumento representa a pobreza e as lutas dos povos latino-americanos. Agora é sua vez de construir um monumento. Item A. Escolha uma pessoa ou algo que você admire para homenagear com um monumento. Pode ser um amigo, um familiar, um artista ou, então, um brinquedo, um jogo, um filme de que você goste. Item B. Depois que você tiver feito a escolha, escreva no caderno algumas características que você considera interessantes do objeto de sua homenagem. Então, por exemplo, se você escolheu alguém, né, alguém, por exemplo, da sua família para homenagear, você vai escrever características dessa pessoa que você considera interessante, tá? Depois, né, aqui no item C, você vai desenvolver a ideia de como será o seu monumento e onde ele será instalado. Agora é só desenhá-lo e colorir do jeito que achar melhor. Então você vai fazer aí alguma obra artística homenageando essa pessoa que você escolheu ou essa coisa que você escolheu, né? Depois que estiverem prontos, montem um mural com os desenhos dos monumentos de toda a turma. Nesse caso, pessoal, nós não vamos ter como montar um mural, mas vocês vão compartilhar o resultado dessa homenagem, né, que vocês fizeram no grupo. E aí nós vamos poder ver o monumento construído por cada um. Pode ser um desenho ou uma obra de arte feita com papel amassado ou algo feito com caixas, latas, enfim. Usem a criatividade de vocês para fazer uma espécie de monumento, de estátua ou de pintura, homenageando a pessoa ou a coisa que você escolheu. Essa aqui, pessoal, é a estátua que representa Carlos Drummond de Andrade, que se localiza na cidade do Rio de Janeiro. Foi feito pelo Léo Santana, e ela é de bronze. Tá? Para quem não sabe, Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores escritores e poetas brasileiros. Terminamos aqui a atividade de artes. Parabéns e até a próxima!